Pá, tô no ar? Tô no ar. Opa. Fala, galera, beleza? Bom, galera, hoje é o nosso último webinar, né? Ele vai ser focado hoje em duas questões, uma apresentando para vocês o que é o link recorrente, né? Acho que quem foi lá no site, ou quem já testou a nossa API já chegou a se perguntar o que pode ser, ou talvez não tenha ficado muito claro. Então, vai ter essa explicação aqui hoje. E também mostrar para vocês a nossa dashboard, né? Que na conta Belvo que vocês criam, lá no site da Belvo, no Developers ou no site principal, nós temos uma dashboard, né? Que vocês podem fazer o acompanhamento dos links, chamadas de endpoint, tem uma log específica das chamadas, enfim, aí também a gente vai mostrar isso hoje aqui na dashboard, certo? Então, sem mais delongas, né, vamos começar pela parte da implementação do link, né? Essa diferença entre o single link e o recurrent link, o que isso tem de diferente um para o outro. Eu, novamente, aqui vou compartilhar a tela aqui com vocês, mostrando mais ou menos a sequência que a gente tem aqui para um e para outro. Tá? Isso depende muito da parte da implementação do projeto, do produto que vocês querem fazer, vão fazer a implementação, né? Então, isso depende bastante de muita coisa que vocês vão trabalhar junto com a gente, né? A gente tem esse acompanhamento aqui do nosso lado de como fazer a implementação, e tem fazer uma solution do melhor cenário que vocês vão fazer a utilização, tá? Então, isso, entrando em contato com a Belvo, entrando em contato comigo para saber qual seria a melhor forma de implementação, por exemplo, né? Aí você já tem isso disponível com a gente, entrando em contato para saber. Tá? Então, mais ou menos aqui, a parte de implementação de uma single link, né, é a seguinte: vocês, na hora que façam uma criação, seja via API ou via widget de um link, a gente faz a conexão com o banco, né, se conecta com o banco, deixa a sessão salva no banco, e aí devolve para vocês um link ID na conexão. Beleza. A gente conectou, devolveu a mensagem de sucesso na widget ou retornou a mensagem de sucesso na API. A Belvo não vai fazer nenhuma execução em cima desse link. Então, a gente não vai buscar, vocês conectando, a gente não vai buscar as informações de transações ou as informações dos produtos da conta da pessoa. A gente não faz nada. O que a gente deixa toma o seu link ID, né? Toma aqui a sua identificação do usuário que conectou, e aí você que vai fazer a chamada para consumir a informação pela Belvo da sua instituição, do seu banco. Então, aqui, por exemplo, depois da conexão, a gente não faz nenhum tipo de chamada, nenhum tipo de busca de dado. E aí você pega esse link ID, né, nas chamadas post, que são as que vão fazer o consumo de dados na instituição, vocês vão utilizar passando esse parâmetro de acordo, claro, com cada uma das instituições, cada uma das endpoints, né? Cada endpoint tem algum parâmetro requerido ou não. Então, vocês vão passar esse link ID na endpoint que vocês querem fazer a consulta. A Belvo vai na instituição, coleta os dados, né, e devolve para vocês via a API, pela API, os dados que foram consumidos da instituição. E isso é para todas as endpoints e todos os processos que vocês querem fazer. Então, se vocês querem buscar um dado mais atualizado, ou querem fazer uma execução apenas, né, querem fazer só um processo, por exemplo, de onboarding, que a pessoa está lá, ela vincula a conta dela e tem acesso aos dados que a conta dela pode ter, vocês vão ter que fazer essa chamada a cada requisição para atualizar, né, a informação dentro da API da Belvo. Vocês precisam fazer um post para buscar a nova informação, tá? A gente não vai buscar essa nova informação, então sempre que vocês quiserem uma informação nova, tem que fazer o post para buscar essa informação. Então, é mais ou menos essa single links. Vocês criam um link, fica a identificação com vocês, só que a gente não vai fazer nada do nosso lado por demanda, né? Vocês vão fazer a requisição para as endpoints que vocês querem consumir, e vocês mesmos que vão cuidar da parte da atualização do conteúdo desse link, tá? Então, esse é o single link. E aí, qual que é a diferença entre o single e o recurrent? No recurrent, o que acontece? Ele, por padrão, né, se você não passar o valor access mode como single,
ele vai criar um recurrent link. Então, se você não passar o valor de access mode ou passar o access mode como recurrent, ele cria um recurrent. Passando o access mode como single, ele vai criar como single. Tá? Então, aqui, por exemplo, na criação de um link, né, o processo vai ser o mesmo. Tá? Então, você faz a criação do link via API ou via widget, aí já sem nenhum parâmetro ou com parâmetro de access mode apontando para recurrent, para criar um link recorrente. A Belvo conecta com a instituição e aí devolve isso para a Belvo. E aí depois a gente devolve o link ID da mesma forma que acontece na single. Só que o que acontece nesse período depois que a gente faz a conexão com o link? Depois que a gente gera o link e devolve isso via API ou via o callback de sucesso da widget, a Belvo, né, ela já vai direto na instituição buscar as informações referentes àquele tipo de link que você conectou. Então, por exemplo, para instituições bancárias, a gente já vai atrás das informações de accounts, a gente já vai atrás das informações de transactions e vai atrás das informações de owners, né? Accounts é de produtos, transactions é o extrato bancário e a de owners são os dados do responsável da conta. Então, a gente já vai buscar essas informações direto no banco, num período de 1 ano, e a gente devolve isso a gente devolve uma informação via webhook. Não a informação que a gente coletou do banco, mas sim um aviso falando que vocês podem fazer o consumo do dado já na Belvo. Então, a partir do momento que a gente salva essa informação da instituição dentro da Belvo, a gente devolve para vocês no primeira chamada, né, depois da criação do link, a gente devolve um historical update, né, como webhook, um webhook de historical update para cada uma das endpoints. Então, em totalidade, teriam que ser recebidas 3 aí na webhook que vocês criarem. Já eu mostro como é que a gente faz essa configuração da webhook. E a gente manda essa informação para vocês, tem tantas transações novas, tem tantos produtos novos, ou tem tantos produtos vinculados a esse cliente, né, que são os accounts, ou tem tantos usuários, né, achamos tantos usuários vinculados a essa conta, enfim. Então, a gente devolve o que a gente achou, né, a informação do que mais um resumo do que a gente achou, e que está disponível para vocês fazerem a request e buscar essas informações na API, tá? Então, a gente devolve para vocês o Historical Update via webhook com alguns dados, e aí vocês podem fazer a coleta desses dados a partir das APIs de GET, ao invés de fazer um post. Porque esse processo de post a gente já executou na instituição. A gente já buscou as informações, já alimentou a base desse ID que a gente criou. Então, agora vocês só fariam, né, a parte da consulta dos dados via GET, que aí vocês vão consultar /API, a endpoint que vocês receberam a informação e consultando para o link ID que vocês desejam. E aí, depois, né, desse período, por padrão, a gente cria para um intervalo de 24 horas para consulta de informação. E aí, a cada 24 horas, por exemplo, por padrão, né, a gente faz a busca desses dados novamente. Então, a gente vai lá na instituição, busca as informações novamente, devolve uma nova webhook, só que essas próximas webhooks, elas virão como new, e aí o nome da endpoint, available. Então, vai ser new transactions available, new owners available, new accounts available. Caso a gente vai devolver em qualquer situação, se a gente não achar ou não, né? Mas a gente vai retornar para vocês a informação dentro de um payload para a webhook falando, tem 15 transações novas, só que a gente não vai retornar os dados dessas transações em si no e-mail, a gente vai retornar só a informação para vocês falando, tem isso aqui, consulta lá na page get que vocês vão ter essa informação. Então, a gente vai fazer o mesmo processo como se fosse da criação da conta. Então, o Belvo vai lá buscar a informação no banco, devolve essa webhook para vocês, né? E aí vocês fazem a tratativa dessa webhook falando, a partir que a gente recebeu a ação, né, dessa conta, faz a chamada get para a endpoint que recebeu com o link, filtrando pelo link ID que vocês querem consultar. Então, acho que o principal recurso, né, que se aplica nesse link recorrente é essa possibilidade da gente, né, a gente, do nosso lado, Belva, fazer a requisição por vocês e cuidar dessa parte de fazer a tratativa do período específico, né, uma tarefa agendada. Então, a gente faz a parte dessa busca desses dados lá nas institutions e devolve para vocês as informações, um webhook falando que essas informações já estão disponíveis na API para serem consultadas.
Então, tem essa informação, e aí, quando a gente faz uma implementação de recurrent link, né, no cenário, por exemplo, de um PFM, de um serviço de gerenciamento, né, de finanças, como a Mobius, por exemplo, então a gente tem essa funcionalidade, que aí vocês não precisam fazer a execução dessa recurrent links toda hora, né? Desse endpoint toda hora do lado de vocês, fazer um cron ou fazer algum tipo de tarefa do lado de vocês para fazer um post para nosso endpoint. Não precisa, a gente já faz isso para vocês, né, pelo período. E os períodos que a gente tem, o inicial é 24 horas, então toda a conta começa com 24 horas. E aí a gente também tem disponíveis lá para vocês selecionarem e pedirem para a gente fazer alteração a cada 12 horas, né? Dentro de 24 horas a cada 12 horas, e dentro de 24 horas a cada 6 horas a gente faz essa request. Então, essa é a maior diferença da recurrent link, né? Do que acontece durante essa chamada. E aí, né, eu vou mostrar aqui mais ou menos, eu fiz a criação de uma, de uma conta aqui na Nubank como recurrent, né? Vocês podem ver aqui na linha 4. Uma conta Nubank recurrent. E aí, aqui mais ou menos o horário que foi criado, né? Aqui tá sem o nosso time zone. Então, foi mais ou menos ali umas 4h52 que eu criei esse link. Então, aí ele vai devolver essa resposta aqui na chamada, né? Quando vocês forem criar tanto pela widget quanto pela API, vai devolver para vocês o link criado. E aí, o que acontece quando a gente cria esse link, né? Logo em seguida, a gente encaminha para vocês as webhooks, né? Eu estou utilizando aqui o webhook.site, né, para fazer essa tratativa para o meu usuário, tá? Então, eu cadastrei uma URL lá, e aí, logo depois da conexão, né, vocês verem aqui que, logo depois que a gente fez a conexão aqui com o Nubank, ele mandou, essas aqui são outras que eu vou mostrar para vocês, né, mas aqui ele mandou, logo em seguida, depois da minha criação da conta, ele me mandou as webhooks. Então, a base dessas webhooks são mais ou menos essa aqui, né, o identificador dessa webhook, o tipo, que é a endpoint que a gente está buscando informação, o código, né, que é o historical update, que na primeira conexão vai ser sempre o historical update, o link ID, que tem essa informação, e o data, né, o data sempre é a contagem de dados, alguns dados referentes à busca que a gente fez, né, a coleta que a gente fez do nosso lado, só que não, de fato, todos os dados ali detalhados. Aí isso você vai buscar lá na nossa API em Get, que você vai ter isso disponível. Então, aqui ele vai me falar que eu tenho 3 accounts disponíveis. Aqui nas minhas transactions, ele vai falar aqui que eu tenho um historical update aqui de informações. Então, aqui quantas transações eu tenho no período de 17, entre 17 de agosto do ano passado até o dia 5 desse ano. Né? Ele vai ter ali o total de transações de entrada, o total de transações de saída, enfim. Ele vai ter todas as respostas aqui e todas as informações aqui já da primeira busca. E aqui também é de owners, né? Como eu sou o único responsável da minha conta, ele vai retornar o total de responsáveis de conta como 1. Então, vocês vão receber tudo depois da criação de um link, da criação de um link recorrente, né? A gente vai retornar essas 3 webhooks para vocês. Então, cadastrando uma webhook lá no dashboard, a gente vai mandar logo em seguida. Vocês podem também testar. Essa webhook ela vai ser disponível, ela fica disponível de forma funcional e nativa nas endpoints, nos environments de production e de development. A de sandbox vocês conseguem mocar, né? Na criação do link sandbox, vocês não conseguem reproduzir esse mesmo cenário de já mandar as hooks para as hooks para o callback que vocês criaram, né? Então, você consegue mocar, né? Você consegue testar, já mostra aqui que a gente vai passar pela dashboard mais ou menos como é que é, mas na dashboard vocês conseguem testar, só que é um pouco mais manual. No development, no production, vocês já conseguem receber essa informação logo em seguida que vocês criam um link ID, né? E aqui, né, esses historical updates são referentes à primeira criação. E aqui eu já tenho um exemplo já de uma situação que eu tenho uma conta que ele já foi buscar as informações, que ele está a cada 24 horas me alertando que essa conta tem alguma coisa nova. E aqui no caso, né, aqui ele viu a conta, ele pegou as transactions, ele viu que não tem transactions, porque a gente só analisa o que tem de novo durante essas últimas 24 horas. Então, se não teve nada novo, né, entre 4 de agosto e 5 de agosto, ele vai falar, não tem nada, só vai me mandar um webhook falando, ó,
não tem nada, não precisa atualizar, não precisa fazer nenhuma chamada do nosso lado. A mesma coisa para accounts e a mesma coisa para owners, né? Accounts é só uma situação se a pessoa contratar algum produto novo na conta, né? Uma previdência, um empréstimo, durante esse período que a gente manda, ó, tem isso aqui novo, está disponível, e aí vocês podem fazer a consulta dessa informação também via API. E no owners, né, ela acaba sendo menos ativa porque geralmente no Brasil, né, tem as contas conjuntas, claro, mas tem também as contas, a maioria das contas são uma responsabilidade única. Então, ela sempre vai ser um novo um usuário único. Então, essa API ela só vai ter o controle, né, de informação, mas não vai ter nenhuma alteração, nenhuma adição, né? Não vai ter 2 ou 3 ou 4 donos de conta, 4 owners. Então, sempre, a maioria das vezes vai retornar como zero essa informação de new owners. Mas essas vão ser os retornos, né, a cada período de tempo escolhido. Então, a cada 24, a cada 12, a cada 6 horas, a gente vai devolvendo essas informações aqui para vocês fazerem a consulta via webhooks. Então, dependendo do cenário, dependendo da implementação que vocês forem executar, né, o que a gente recomenda, de fato, é a implementação de uma forma ou de outra. Não existe certo, não existe errado, depende da forma que vocês forem fazer a implementação, e aí a gente dá toda a ajuda aqui do nosso lado para fazer essa implementação da forma mais correta, para ter uma melhor performance de consulta, para fazer uma melhor utilização do nosso serviço. Então, se você tiver em dúvida no processo, na implementação que você vai executar para o projeto que você está tratando, aí você pode entrar em contato conosco, que a gente monta aqui um processo, um flow aqui para vocês, que aí fica interessante para vocês fazerem um consumo da forma certa. Mas, em suma, é isso, né? Single mode, né? Um link single é vocês que cuidam da requisição, então toda vez que vocês quiserem puxar alguma informação nova, vocês têm que fazer um post para a nossa API, né? E para a endpoint selecionada, e aí você vai ter acesso à informação mais recente. A Recurrent, você não precisa pensar nisso. A Recurrent é a gente que faz esse processo, vocês não precisam cuidar de nenhum fluxo de atualização, que a gente cuida dessas informações e manda via webhook quando tem novo. Então, fica essas duas formas aí para vocês fazerem a utilização, tá? Então, é mais ou menos isso sobre a parte de link recorrente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, tá? Vou deixar um espaço no finalzinho para vocês questionarem também. Ou comenta aí depois, né? Vai ter gravado, comenta aí no vídeo, ou também vocês podem mandar um e-mail para mim, que eu vou deixar no finalzinho para vocês passarem, que aí também a gente consegue todas as informações, inclusive lá no site, o developers.belv.com, já vai ter todas as informações referentes à diferença entre um e outro, tá? Então, também tem lá, caso vocês tenham alguma dúvida, ou não esteja sendo coberta lá no site, é só mandar que a gente responde para vocês, tá? Então, o outro ponto aqui da nossa call, né, desse nosso binário aqui, é a parte da nossa dashboard. Toda conta Belvo, né, toda vez que você cria uma conta lá na Belvo, você vai ter acesso ao dashboard da conta, que é onde você vai ter o controle um pouco mais gráfico e numérico em cima das informações que estão sendo tratadas, estão sendo relacionadas na sua conta, tá? Além de algumas outras configurações que a gente tem disponível. Então, essa é a tela inicial, né? Quando você loga no dashboard.belvo, essa vai ser a tela que você vai encontrar, né? Das informações, né? Depois você fez as tratativas, você fez alguma chamada, você vai ver essa informação. De início, a gente tem também um passo a passo aqui, um tutorial de como fazer as primeiras chamadas e tudo mais, mas depois que você faz todas essas chamadas, depois que você faz o consumo de informações, já vai cair direto para essa tela de insights, né? Então, aqui primeiro, só antes, passando pela sidebar aqui do nosso dashboard, aqui a gente tem a seleção dos environments, né? Que aí a gente vai ter um ambiente de sandbox, que é todos os dados mocados, a gente também faz o controle em cima desses dados, tá? A gente também tem a ambiente de development, que é onde vocês utilizam para fazer os testes de contas reais na implementação que vocês vão fazer, ou durante o processo de homologação da implementação, que vocês querem fazer um teste mesmo, só na API, só para ver como é que retorna os dados na Belvo, é aqui que vai estar. E aqui também na production, vai ter um ambiente voltado às contas em produção, tá? Aqui é uma conta já ativa em produção, tá? Se vocês, uma conta nova que vocês forem acessar,
quando vocês selecionarem production, vai ter vai aparecer uma informação para vocês entrarem em contato com a gente para habilitar, porque, como a gente já passou, a ambiente de production ela só é liberada depois da homologação da integração, né? Para vocês ficarem em compliance da integração com a Belvo, a gente precisa fazer uma liberação do nosso lado, tem todo o controle, então o ambiente de production ele não vai ficar disponível de primeira, tá? Qualquer tratativa em produção, que vocês querem fazer um teste em produção, aí vocês vão ter lá a abertura no development para vocês fazerem o teste das contas contas reais, né? Mas aí quando vocês forem para a produção, aí precisa fazer essa análise, então quando vocês clicarem nessa opção, vai ter lá um pedido para vocês entrarem em contato, no form, para a gente fazer esse pedido dessa ativação para vocês, tá? Então, vai abrir essa seleção, então aqui você vai selecionar qual environment que você quer ver as informações, né? Então você pode navegar entre development, entre production, ou ver os testes que vocês fizerem em sandbox. Aqui vai ter a tela de insights, que é um pouco mais numérico e gráfico, né? De a quantidade de links que vocês criaram, né? No período, aqui entre um mês mais ou menos, né? Vai ter aqui o período de quantos links estão ativos. Vocês só verem, tem 7 links ativos aqui para mim, dos 25 que eu tenho disponíveis aqui nesse ambiente. Durante esse período eu fiz a criação de 13 links, tá? Esses valores são diferentes, porque eu posso também deletar os links, então enquanto eu deleto o link, eu diminuo minha capacidade de links ativos, então vocês têm o limite de 25 links aqui, mas aqui a quantidade de links criados é limitada, porque você pode criar e deletar, então a gente vai logar quantas vezes a criação de link foi feita, mas aqui é o histórico durante esse período mensal, né, desses últimos 30 dias aqui que tem a informação, tá? Então, esse número, ele nunca vai ficar travado em 5, ele vai passar porque é a quantidade de links que vocês conseguem criar aqui nesses últimos 30 dias, tá? Aí também é que você consegue mexer, né, para modificar entre os últimos 30 dias e os últimos 3 meses. Geralmente, o padrão, né, vem como 30 dias, então aqui vai sempre mostrar as informações desse último mês. A quantidade de requests, né, quantas chamadas vocês fizeram post aqui para nossas APIs, então aqui tem a informação em comparação, né, com o último mês, né, a última informação que a gente tem aqui do nosso lado, então vai ter um controle aqui de quantos links foram criados em comparação com o mês anterior, nesse caso aqui dos 30 dias, tá? Aqui também vai ter informação do número de requests, também com essa porcentagem mostrando para vocês aqui, com essa informação, a quantidade de posts e patches, né, que são as chamadas que vocês fazem criação e alteração, né, no caso, o patch é mais para contas que trabalham com, instituições que trabalham com token, né, com 2FA ou MFA, tá? E aqui vocês conseguem fazer a verificação de quantos requests foram feitos. E aqui também tem um pouco mais geral, né, onde vocês têm as informações da quantidade de chamadas, então aqui está a quantidade de requests feitos pela data, né? Aqui a conta não está tão movimentada, mas o que eu consigo navegar entre quantos links eu criei em cada período de mês, quais as instituições, então aqui eu consigo selecionar qual instituição que eu quero ver, por exemplo, eu quero só ver da Nubank, por exemplo, então aqui vai ter o controle, eu criei um link, eu criei 2 links no dia 30, eu criei mais um link hoje, todos os tipos de resposta, né, que a gente tem na API que possam retornar, enfim, aqui você consegue filtrar e ter normalmente entender uma situação, porque tal API não foi chamada, ou porque tal API está sendo chamada tantas vezes. Então, vocês conseguem ter uma noção mais ou menos por aqui, aí fica mais uma coisa um pouco mais trabalhada nas estatísticas, nos dados aqui, que vocês podem consumir também visualmente, ou passar para algum time de responsabilidade de vocês que tenha esse tipo de controle, para entender como é que está sendo o uso, se tá sendo bem aceito, se não está sendo bem aceito, enfim. Aí aqui a gente tem todas essas informações aqui nos insights, tá? Nas logs é um pouco mais técnico, uma entrada um pouco mais técnica, porque aqui mostra, né, de fato, a parte da criação do link, a parte das logs, né, de chamada que vocês fazem para o nosso lado, então toda a requisição que vocês fazem, seja get, post, patch, push, delete, toda a requisição que a gente faz, que vocês fazem aí na API, ou na widget, ou na SDK, aqui vai ser exibida, né, essas informações. Então, aqui você consegue filtrar principalmente pelo tipo de resposta, né, se foi ok, se foi criado, se deu algum erro, então você consegue filtrar quantos deram erro,
quantos não deram, quantos receberam a mensagem de token, né, com 428, quantos lugares vocês tentaram chamar e receberam 404 porque não existia. Enfim, a gente consegue ter essa informação já direto aqui nesse ambiente, tá? Então, aqui vocês conseguem ter a parte do retorno, né, do request ID, que é o código identificador da chamada aqui internamente. Então, é interessante vocês terem acesso a esse dado, caso vocês tenham algum problema na hora de fazer uma request, na hora de buscar alguma informação. Esse número, esse código é o que a gente utiliza para verificar isso aqui internamente, né? Então, ideal que vocês tenham isso em mãos, caso vocês forem fazer algum reporte de problema, para passar para a gente fazer a análise e entender mais ou menos o que está acontecendo. E aí a gente também tem o dia, o horário no UTC 0, né? Não é o brasileiro, que é o -3. A gente vai ter aqui a URL que foi chamada, a source, né, que é de onde saiu essa chamada, o IP. E aí nas chamadas, deixa eu mostrar aqui no Sandbox, no exemplo de chamadas post, né, que vocês fazem para a API, aí a gente também tem a parte da body que vocês mandaram, né? Aí, nesse caso, eu estou fazendo uma request aqui, né, para minha API de accounts, eu mostro também, tem o corpo da mensagem, né, o que eu mandei para a endpoint para saber o que está, para buscar informação, e aí se devolver algum erro, por exemplo, aqui, né, retornar um 400, então aqui vai ter a minha chamada que eu fiz aqui para criar, e aí tem aqui um erro que não existe, tudo mais, então aqui vocês conseguem ver mais ou menos as logs, né, identificar. Vocês, claro que a gente sempre recomenda na integração fazer uma log do lado de vocês, sempre armazenar os erros e problemas que acontecerem na chamada com a Belva, mas vocês também têm esse controle aqui pela dashboard, entender, fiz a chamada para tal API, o que aconteceu e tudo mais, então aqui você já tem todas essas chamadas para vocês fazerem essa consulta e entenderem o que aconteceu. E aqui também a gente tem as settings, né, que são as configurações. Aqui tem a parte da secret key, né, que aqui ele, na primeira execução, no primeiro acesso ele vai estar nulo, então quando vocês clicarem na secret key, vocês vão gerar uma nova chave. Aqui a minha já está gerada, então eu só consigo fazer o reset, eu não consigo ter acesso à minha secret password. Minha secret ID eu sempre consigo ter acesso, mas a password, ela só é revelada na primeira vez. Então, se você não copiou, ou se você esqueceu, é só fazer o reset aqui, que aí vai ser gerada uma nova. E aí, quando você for acessar essa parte de novo, essa outra já vai estar dessa forma aqui, né? Escondida e sem o acesso para você ver. Então, é uma forma de a gente manter essa informação segura para quem for acessar esse painel. Então, aqui é onde é feita a geração da secret key, que vocês vão fazer a utilização. Então, que são as credenciais que vocês vão utilizar para fazer tanto a geração de token para widget quanto a chamada para as APIs, tá? Aqui é onde vocês vão selecionar recurrent link, né? Por exemplo, aqui por padrão ele sempre vem como 24, mas você pode selecionar entre 12 e entre 6 horas para fazer a mudança, né? Para o horário que vocês querem fazer com que o recurrent busque os dados na instituição, e aí a gente faz a busca dos dados dentro desse período. E aqui tem um ambiente de webhooks. Deixa eu mostrar aqui no meu ambiente de development, que aqui eu tenho o meu cadastrado, né, que é aquela URL para onde eu fiz o post das informações. E, por enquanto, a gente não tem o filtro de eventos, então todos os eventos vão ser encaminhados para essa webhook. E aí, cada uma das endpoints, né, dos environments, vocês conseguem configurar uma webhook diferente. Então, se vocês tiverem uma webhook de development, uma webhook de production, uma webhook até para sandbox, vocês podem, porque a gente deixa fazer esse processo. E aí vocês fazem o cadastro da webhook aqui nesse botão de adicionar webhook. E aí vocês vão colocar o URL e um authorization, né? Caso vocês queiram que a gente faça uma comunicação específica, né, com essa webhook, ela não fique aberta. Então, vocês podem passar um parâmetro de autenticação para essa URL que a gente consegue mandar os dados e fazer a conexão. Tá? E aí também, aquela parte, né, que eu havia falado, vocês têm a opção de teste aqui, né, que é para forçar o teste de sandbox para a webhook. Então, aqui tem todas as endpoints que a gente devolve, né, e todos os códigos que a gente devolve, accounts, invoices, link, owners, tax return. Então, a gente manda aqui tudo vinculado, né, tem algumas são as APIs de fiscal, que são as endpoints de fiscal, tem algumas são das endpoints de banking, e tem as de link, né? Também a gente faz análise do link. Se o link ID estiver inválido, por exemplo, a senha foi alterada, ou se
o LinkedIn está precisando de um token, né? Porque o token dele expirou na situação de uma instituição de 2FA, de MFA. Vocês conseguem simular o que a sua API vai receber dando um send aqui para mandar essa informação. Então, vocês também conseguem fazer essa execução por aqui durante o desenvolvimento. E é bem simples a configuração do dashboard, gente. As demais informações, vocês também conseguem ter a informação de ajuda aqui no canto, compartilhar o feedback, né? A gente sempre está aberto a feedbacks em relação a essa dashboard. Então, fiquem à vontade para mandar um feedback em relação a isso, tá? Aqui também a gente tem a parte do acesso da página de documentation da Belvo, tá? Que vocês clicando, vocês vão lá para a página do developers.belvo. Tem a parte do support.belvo, né, que é onde vocês podem abrir um ticket para a gente, caso tenha algum problema, ou ver mais algum dado aqui em relação dentro das nossas facs aqui. Então, tem também essa informação. E o botão de sair. Então, é uma dashboard simples, mas funcional. Então, vocês vão ter toda a informação de dados aqui, de logs das chamadas que vocês realizaram, e das configurações básicas que vocês precisam fazer para um link ficar disponível, né? A gente fez uma mudança recentemente aqui na dashboard, né? A gente fez um revamp aqui do design, né? E a gente, no futuro, está pensando em colocar várias outras coisas, então, vocês ficarem ligados aí nessa dashboard, que aí vocês vão ver mais implementações e mais capacidades aqui dentro, então vai ficar bem legal. Mas o que a gente já tem aqui, vocês já conseguem fazer os trabalhos e utilizar a Belvo normalmente no implemento do projeto de vocês. Beleza? Então, eu acho que é isso, né? Acho que não tem muito mais aqui a gente falar. A gente já cobriu todos os pontos nessas últimas webinars, principalmente aqui nessa última, né? Que é um pouco mais curta, mas para a gente cobrir essas explicações e também sobre a parte da dashboard. Então, fica aí, né, para vocês testarem, fazer o teste, verificarem tudo que está relacionado a Belvo. A gente deixa aí aberto, né? A gente é uma das empresas que a gente deixa essa parte aberta para vocês testarem como developers, uma empresa que pensa bastante no desenvolvimento, então testar, dar feedback, verificar como é que tá, pode mandar lá no suporte ou para a gente o seu retorno em relação a como é que vocês estão utilizando e tudo mais, que a gente vai ouvir, a gente vai pontuar tudo que vocês acharem interessante de ter para a gente melhorar o serviço aqui para o cenário brasileiro, tá? Então, vou deixar aqui aberto para quem quiser fazer pergunta, tá, sobre isso, tá? Se a gente não tiver mais nada, a gente já encerra já, então, o webinar. Beleza. Então, acho que a gente não vai ter aqui mais algumas perguntas, né? Mas, de qualquer forma, agradeço quem participou aí, quem esteve participando das últimas duas e de hoje, né? Dessas webinars, agradeço aí a presença de vocês e a atenção, tá? Então, novamente, convido vocês a testarem, a fazerem a utilização do nosso produto e fazer a implementação, e ver se, claro, né, é aplicável para a regra de negócio de vocês entenderem que é algo viável, né, que é algo bacana, é só fazer a implementação, que a gente tem disponível lá esse acesso também em produção, que vocês podem fazer teste com dados reais, que isso é muito importante, tá? Então, é isso. Essa webinar vai ficar gravada também, ficar disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? Então, só vocês procurarem por Belvo no YouTube, que vai ter o canal lá disponível já com esse vídeo já disponível. E a gente se vê numa próxima, então. Obrigado aí pela participação. Qualquer dúvida, renan@belvo.com, tá? Que vocês tenham em relação à integração, em relação à utilização da API. E fiquem acompanhando aqui o que a gente tem disponível, que mais para frente a gente vai ter muita novidade aqui disponível na Belvo. Fechou? Obrigadão, gente. Obrigado pela participação aí no webinar. Bom resto de semana para todos aí. Tchau, tchau.